Gostaria de saudar a todos com a graça, a paz, a misericórdia e o amor da parte do nosso Deus. Que difícil missão, né? Foi me confiada hoje. 2 pastores para me assistir, para me ouvir, né? Mas que tudo seja tão somente para a honra e glória do nosso Deus. Que Ele possa falar aos nossos corações, como Ele tem falado ao meu durante toda essa semana, orando, refletindo, lendo a palavra. Deus falou muito ao meu coração nesses textos que irei compartilhar de acordo com a sua vontade, e eu espero que possa falar a cada coração nessa noite. Então nós vamos ficar em pé de novo e nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que vai estar nos guiando, né, nessa meditação de hoje, que eu já apresento o tema. Ele é um tema bem apropriado para esse momento de homenagens, onde a gente louva a Deus pela vida dos nossos pastores. E o tema nos diz assim: o caminho da graça tem pastores segundo o coração de Deus. Então, que maravilha, né? Além de estarmos no caminho da graça, encontramos presentes, pessoas para cuidar da gente. É isso que Deus faz. Então nós vamos ler Jeremias, capítulo 3, versículos de 12 a 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, de 12 a 17. O caminho da graça tem pastores segundo o coração de Deus. Acharam? Quem encontrou, diga amém. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Então vou esperar mais um pouquinho. Jeremias capítulo 3, de 12 a 17. Amém agora? Amém. Então vamos ler. Assim diz a palavra: vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei 1 de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem sentirão falta dela, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença mais uma vez, Pai, estou aqui para rogar, suplicar a tua direção, para que tu possas falar ao teu povo, Deus, apesar de mim, apesar de todas as minhas limitações. Eu confio no Senhor. Eu sei que o teu Espírito Santo é quem há de falar essa noite. Que eu diminua, Pai, que eu não seja vista, mas que o Senhor seja glorificado. E nessa noite ainda rogamos uma bênção especial aos nossos pastores, Pai. Obrigada, Deus, por ter colocado pessoas tão especiais no nosso caminho, que com pequenos gestos nos ensinam tanto, Deus. Eu te louvo por isso, porque isso mostra o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos quer bem, porque o Senhor nos deu pessoas tão preciosas para cuidar de nós. Obrigado por isso, Deus. E nos use nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.
todo mundo já sabe, né, que nós da Primeira Igreja Batista estamos no ano da graça. E já entendemos, eu acho que isso não tem mais nenhuma dúvida nos nossos corações. Tudo aquilo que a gente recebe da parte de Deus, tudo aquilo que Ele te dá, saiba de uma coisa, Ele te dá para compartilhar. Todas as bênçãos que Ele nos assegura, tudo aquilo que Ele nos oportuniza, Ele faz para que a gente possa compartilhar com outros. E a graça, sobretudo a graça, não é diferente. Ela foi validada para ser compartilhada. Porque se nós recebemos de Deus um favor que não merecíamos, nós precisamos oportunizar que outras pessoas também sintam isso que a gente sente, que é estar na graça, que é estar no caminho que é Jesus. Por isso, amados, como diz o nosso texto, a nossa divisa de meditação, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Não desanime, continue nesse caminho, porque nesse caminho o Senhor vai te cercando de graça, de favores. E nesse mês de junho a gente está com um tema muito especial. Quando eu li esse versículo eu falei, foi coisa de Deus mesmo. Esse versículo é muito especial para mim, Êxodo 33 versículos, que é o apelo de Moisés. E esse texto está dando suporte para a nossa meditação. A quem anda na graça, Deus mostra o seu caminho. Deus mostra para nós o seu caminho. Deus mostra para cada um de nós quais são os seus propósitos, o que Ele intenciona, o que Ele deseja. Então, as pessoas que andam na graça conhecem o caminho de Deus. E Moisés disse, né, ele faz um apelo diante do Senhor. Um apelo de quem entra na presença de Deus sabendo que já tinha encontrado graça, sabendo que já tinha encontrado muitos favores de Deus. E observe que se a gente for situar aqui no tempo, né, ainda era na lei. E às vezes, erroneamente, a gente pensa que a graça não existia ali. Erroneamente, a gente pensa que a graça só veio a partir de Jesus, lá no Novo Testamento. E a gente já vai ver no Éden, Deus manifestando toda a sua graça. E é nítido, e o nosso guia nos coloca isso, quando ele coloca querubins para guardar o caminho, a entrada da árvore da vida, ele estava tendo um gesto de graça. Era livramento, era misericórdia de Deus para com o homem, para com a humanidade que naquele momento tinha se desligado do seu Criador. E Moisés faz esse apelo. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Irmãos, essa é a declaração de um pastor, porque de fato foi o que Moisés fez o tempo todo. Ele apacentou o rebanho do Senhor. E aqui nesse momento, nessa circunstância em que Moisés estava aqui, o povo já tinha acho que uns 3 meses, né, desde a saída do Egito, e de repente o povo, quando Moisés sobe ao monte, eles chegam, né, no deserto do Sinai, e ali Deus faz uma aliança, chama o povo para uma aliança com Deus. E é no Monte Sinai, quando Moisés sobe para receber as tábuas, os 10 mandamentos, e quando Deus se manifesta, a Bíblia diz que o Monte Sinai, ele fumegava, ele se via de longe, trovões, relâmpagos, porque havia a manifestação da presença de Deus naquele lugar. E Moisés sobe, só ele sobe. Foi tão assustador para aquelas pessoas que eles falaram: olha, Moisés, fale o Senhor com Deus. Não, é muito assustador o que eles viram no Monte Sinai. E depois que Moisés passa um período ali, todo mundo sabe o que acontece.
Eu acho que todo mundo aqui sabe do episódio do bezerro de ouro. Quando o povo afasta-se da aliança com o Senhor, o povo se prostra, né, diante de uma imagem de escultura, dizendo que aqueles eram os deuses que tinham tirado eles da terra do Egito. Então Deus, como juiz e com justiça, ele pune boa parte do povo. E aqui entra em cena Moisés. Aqui entra em cena o pastor Moisés. Eu queria começar refletindo sobre isso, para depois eu chegar no tema de hoje. Não vou demorar não se preocupe. Mas eu queria que a gente pensasse nesse contexto aqui, do texto de Êxodo 33 e desse apelo que Moisés faz diante da presença do Senhor. Como a gente bem aprendeu semana passada, ele sabia que tinha encontrado graça aos olhos do Senhor, ele já sabia disso. E ele faz um pedido que é um pedido crucial na vida de todo cristão. Se o Senhor não for conosco, eu não quero ir adiante. Se o Senhor não for conosco, olha o que Moisés estava dizendo, a gente não quer nem chegar na terra de Canaã. A gente não quer ir para a terra da promessa. Porque se o Senhor não estiver conosco, do que valem as conquistas? Do que valem as realizações que o homem possa ter, se o Senhor não for conosco? O pastor Rivaldo disse algo interessante na mensagem de quarta-feira. Às vezes a gente se apega à bênção e esquece do Deus da bênção. Moisés tinha nitidez, tinha clareza sobre isso. Não queremos só a terra prometida, não queremos só os feitos de Deus, mas queremos que Ele esteja conosco. Porque aí toda a nossa vitória, toda a nossa trajetória de vida vai fazer sentido. De fato, a vitória vai ter sabor de mel se o Senhor estiver do nosso lado. Porque se Ele não for conosco, a gente pode até conquistar. A gente podia, digamos que o povo até conseguisse chegar à terra prometida, não sei. Mas não teria o mesmo sabor se o Senhor não estivesse comigo. A presença do Senhor é fundamental e é fundamental para a nossa caminhada hoje. E quando a gente vê Moisés, lá no começo, né? Todo colocando dificuldades, quando Deus o chama para essa grande missão, e aí eu me lembrei, e penso que todo pastor acho que vive essa crise, né? Quando Deus chama e revela que de fato esse é o chamado de Deus para a sua vida, e aí vem as desculpas, mas é isso, mas eu não sei falar, mas eu não tenho sabedoria, e agora o que é que eu vou fazer? Mas Deus, Ele é tão gracioso, Ele é tão compassivo, que Ele vai ali, né? Nos apoiando, nos mostrando, não, eu te ajudo dessa forma, vai, siga. E o que é que eu vou dizer? Qual é o nome de Deus que eu vou apresentar para esse povo? Eles vão pedir algum sinal, alguma coisa da parte de Deus. E Deus vai ali atendendo, suprindo ali as suas angústias, aqueles conflitos que é comum de todo mundo que é chamado para uma grande missão. E Deus vai assistindo esse homem, Deus vai sustentando este homem. E de repente esse homem entra na presença de Deus com essa segurança aqui. Se o Senhor não for conosco, eu não quero a terra prometida. O que vale Canaã, o que vale tudo que a gente possa conquistar se o Senhor não for conosco. E quando a gente compreende que o próprio caminho é Ele, de fato dá uma paz, dá um refrigério. Porque além dele estar conosco, em Jesus a gente já compreende que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então nós precisamos estar nele, trilhando esse caminho. Porque aí Ele vai nos ajudar. Aí Ele vai nos mostrar todo o seu propósito. Tudo aquilo que Ele deseja para você, tudo aquilo que Ele planeja, todos os seus planos Ele vai mostrar. Porque você vai estar nele. Amém, irmãos? E é isso. A vida de Moisés, ela nos inspira para pensarmos nisso, no quanto a presença de Deus é importante. E eu tenho certeza que para os nossos pastores, eu acho que todos eles têm clareza disso. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, eu não posso chegar a lugar algum. Esse é o primeiro princípio que a gente entende, que a gente aprende, de que a presença do Senhor, do grande pastor, do bom pastor, é fundamental. Sem ela a gente não pode prosseguir. E se nós
adiantarmos aqui a história de Israel, né? Aqui eles ainda estavam, não tinham chegado à terra prometida, e no contexto de Jeremias, que nós acabamos de ler, essas palavras bem fortes do profeta Jeremias, onde ele chama a nação de Israel ao arrependimento. Aqui eles já tinham chegado à terra prometida, eles já tinham se perdido no meio do caminho. Infelizmente, eles tinham se afastado dessa aliança que firmaram com o Senhor. Mas ainda assim, como nosso Deus, e como em toda a Bíblia, a gente vai ver manifestação da sua graça e do cuidado de Deus. A gente está vendo aqui o profeta clamando o povo: voltem para o Senhor, convertam-se, arrependam-se. O Senhor não manterá para sempre a sua ira. E ele traz a ilustração de uma mulher que tem muitos homens, e que essa mulher só estava ferida, só vivia machucada, tinha muitos amantes, se prostrava diante de todos os homens. E essa mulher estava completamente dilacerada. Essa mulher que ele está dizendo aqui era Israel. Encontrava-se assim, porque eles tinham se prostituído com vários deuses. Eles tinham se afastado dessa aliança. Mas como a graça de Deus é maravilhosa, ele estava dizendo: olha, arrependam-se, voltem-se para o Senhor. E nesse caminho, quando ele faz essa promessa de retorno, né? Voltem. E aí ele diz: olha, vai chegar um ponto que vocês nem vão precisar mais de um símbolo para expressar a presença de Deus. Ele fala da Arca da Aliança aqui. Nunca mais se lembrarão dela, nem virá a memória, e não se farão outra. Porque a arca simbolizava a presença de Deus. Mas quando os homens, e em Jesus, a gente já não tem necessidade disso, desse símbolo. Porque em Jesus chegamos perto, nos aproximamos. Ele rasgou o véu do templo e nós nos aproximamos da sua presença. E estando no caminho da graça, a gente não precisa mais de algo palpável, ou de ter um símbolo, ou de um objeto que nos aproxime da presença do Senhor. Porque Jesus já veio, Jesus nos aproximou do Pai, Ele religou, Ele nos reconciliou com o Pai. E quando a gente adentra esse caminho da graça, e nesse caminho, olha o que Deus faz: Ele nos dá pastores segundo o seu coração. Então, ao escolhermos abandonarmos os nossos pecados, e esse era o apelo feito aqui para a nação de Israel: se vocês escolherem o Senhor, vocês vão encontrar graça, e vocês vão encontrar pessoas sábias que vão apacentar vocês com ciência e com inteligência. E essa realidade, eu posso dizer que a primeira igreja batista tem vivido. Encontramos, no caminho da graça, nós encontramos pessoas, 2 pastores, que nos apacentam com ciência e com entendimento e com inteligência. E a gente percebe, é nítido, eu acho que todo mundo aqui poderia compartilhar uma experiência de realmente ver Deus falando, Deus mostrando: olha, esses foram os homens que eu escolhi para estar aqui cuidando de vocês. Ouça, porque é segundo o meu coração. Às vezes a gente fica, já me bateu isso, com algumas coisas, eu não vou entrar em detalhes, mas algumas coisas que foram feitas na igreja, e às vezes eu fiquei assim: espera aí. Porque a gente tem uma base muito boa, e tudo que a gente ouve, a gente questiona muito, porque a gente aprendeu assim. Quando acontece algo que nos surpreende, a gente imediatamente bate aquela insegurança. Foi o pastor Cândido? Foi o pastor Rio que fez isso aqui? Foi o pastor Cândido mesmo? Mas aí depois a gente pensa em toda a trajetória e a gente entende que Deus nos deu um homem segundo o seu coração. E aí depois a gente fala: não, mas eu confio que essa igreja é de Cristo. E esses pastores são homens de Deus. E Deus tem revelado a eles o seu propósito. Porque nós ovelhas não enxergamos muito bem. Às vezes ficamos assim, né? Baixa aquele conflito, baixa aquele questionamento. Mas quando a gente confia de que o rebanho realmente é de Cristo, de que eles agem sob a direção de Cristo, aí vem a paz nos nossos corações. Porque a gente compreende isso, porque estamos no caminho da graça. E nesse caminho Ele já nos deu essas pessoas.
pessoas para cuidar, para nos apacentar, para nos orientar, para tirar as dúvidas. Temos inúmeros testemunhos e é inegável a ação de Deus sobre a vida desses dois homens. Cabe a nós, ovelhas, não nos portarmos de forma alguma como Israel, que não se voltaram para o Senhor e tiveram tudo destruído, né? Tudo aquilo que eles sonharam tanto em construir, o templo, a cidade de Jerusalém, tudo aquilo foi destruído, porque eles não se voltaram para o Senhor. E tudo aquilo que você construiu do ponto de vista espiritual, se você não se voltar ao Senhor e não obedecer ao que Ele nos tem ordenado por meio dos nossos pastores, pode acontecer a mesma coisa conosco. Tudo aquilo que a gente constrói, que a gente pensa que é sólido, né? Que a gente pensa que não vai acabar, pode vir a ruir, se nós não estivermos no caminho. Se nós não estivermos em Jesus, que é o caminho. O guia de meditação nos diz aqui, eu já vou finalizar fazendo a leitura aqui. No caminho da graça, o próprio Deus escolhe pastores segundo o seu coração para assentar os seus escolhidos, os que renunciam o propósito maligno dos seus corações para andarem no do bom pastor Jesus, que é a porta e caminho, pelo qual os copastores apacentam as ovelhas dele. E aqui ele cita o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 11, a gente não vai ler, mas ele ilustra perfeitamente a postura do bom pastor e a postura do mercenário, daquele que não é pastor. E mostra a relação de intimidade que as ovelhas têm com o pastor. Elas ouvem a voz só do pastor, porque eles já estão ali com elas no dia a dia, é familiar para as ovelhas a voz do pastor. Mas se vem uma outra voz, se vem uma outra pessoa falando outra coisa, a gente não, isso não é errado. Não foi assim que a gente aprendeu. Eu acho que todo crente dessa igreja, quando vai a qualquer outro lugar e ouve alguma coisa diferente, não, peraí, não foi assim que eu aprendi. E aí você volta para onde? Para a palavra e confere. Porque é isso que nós aprendemos aqui, desde que eu me tenho por crente. Porque eu comecei muito cedo, não sou muito velha, graças a Deus. Mas eu comecei pequena e eu aprendi isso aqui com os nossos pastores. Primeiramente com o pastor Cândido, que é o mais antigo aqui, e depois com o pastor Rivaldo, que vem seguindo os mesmos passos. E nós temos visto isso. De quando ouvimos alguma coisa estranha, não, essa não é a voz do nosso pastor, porque a gente conhece. Por isso que é arriscado a gente ficar ouvindo mensagens de TV, fora de contexto, e estar seguindo o que aqueles homens falam. A gente nem conhece, a gente nem sabe como é o testemunho daquelas pessoas, mas eles dois a gente sabe. A gente conhece os erros e a gente conhece os acertos. A gente conhece os momentos em que eles também vêm aqui à frente e dizem que erraram e reconhecem isso. Eu acho que foram esses momentos que a igreja mais cresceu. Quando houve esse reconhecimento, eu errei, e chegar e ver o pastor aqui na frente pedindo perdão. A gente, parece que naquele momento é um momento de queda, né? A igreja está fraca. Não, foi o momento em que nós mais crescemos. Quando a gente admite que falhamos, então, em algum momento perdemos, vamos voltar aqui para o caminho. Porque infelizmente foi isso que Israel fez. Eles vinham trilhando um caminho com o Senhor e em algum momento se desviou desse caminho. Mas para aqueles que estão em Cristo, para você que veio aqui hoje, se você sente que você desviou-se desse caminho, é hora de voltar para o caminho da graça. É hora de ouvir a voz dos seus pastores, que com certeza eles têm falado. Vão para esse caminho, porque nesse caminho você vai ser assistido, você vai ser cuidado. Porque com certeza terão pessoas com responsabilidade para cuidar de você. Aqui nessa igreja eu garanto que tem. Continuando. Sendo Deus, Jesus enche todas as dimensões e pela graça dá pastores sábios para manter os seus no caminho. E aqui ele cita Efésios 4, que fala que Deus deu dons aos homens. Foi Deus quem deu, uns para doutores, outro para evangelistas, e Ele deu
alguns para pastores. E o que ele visa com tudo isso? A edificação. Por que Deus coloca pessoas assim no nosso caminho? Porque Ele quer nos fazer crescer. Porque Ele quer que aprendamos, que amadureçamos, que cheguemos um dia à estatura de varão perfeito. É isso que Ele quer. Porque todo o objetivo de Deus, quando Ele dá dons aos homens, é para a edificação do seu povo, é para o crescimento da igreja. O objetivo sempre é chegar até a gente, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós e Ele entende muito bem, porque Ele é o grande sumo pastor, que nos faz trilhar em passos verdejantes.